Aleluia. Graça e paz a todos, amém? Deus é bom, maravilhosamente bom. Quem tem fome da palavra de Deus? Você tem certeza disso? Você tem sede, fome da palavra de Deus? Você já passou assim um tempo sem comer? Você já passou um tempo assim que você estava com muita fome? E aí você teve em frente um prato, talvez não era a coisa que você mais goste de comer. Já passou por essa situação? Mas quando você está com fome, tudo é bom, não é? Quando você está com fome, um cuscuz com manteiga é a coisa mais gostosa que tem. Não é? Quando você está com fome, um arrozinho quentinho ali da hora, ô delícia. Quando você está com fome, um caldinho de feijão, te fortalece, não fortalece? Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós temos pouca fome da palavra de Deus. Talvez você não receba no seu espírito o quanto você deveria receber, porque você não tem fome e nem sede pela presença dele. Muitas vezes nós queremos receber do poder de Deus. Muitas vezes nós queremos receber do poder do alto, mas a única coisa que nós fizemos, o único passo que nós demos na nossa vida cristã, é simplesmente aceitar a Jesus, e acharmos que nós aceitando Jesus, nós estamos muito bem e obrigado. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, não basta crer, não basta crer. E por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje é dia de nós celebrarmos a aliança que nós temos com Jesus. Amém? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos os ensinos de Jesus, eu vejo Jesus demonstrando algo tão maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar com você apenas 2 ensinos. Um de Jesus e outro do apóstolo Paulo. Somente 2 ensinos que eles se casam entre si. E a palavra para você hoje e para mim é: não basta crer. Tem algo a mais aí para você. Tem algo a mais aí para você. E eu quero que você compreenda nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele quer se revelar a você. Que o Espírito Santo de Deus, ele quer levar você a uma nova dimensão. Mas essa nova dimensão de poder e de graça do que Deus tem para você, você só consegue viver e entrar nas regiões celestiais se você sair deste comodismo cristão que você vive. Você acha que está bom a tua vida com Deus do jeito que ela está? Você está satisfeito com o que você tem feito? A maneira que você tem conduzido a tua vida cristã? A palavra do Senhor lá em João, abra comigo, João capítulo 8. Vamos aprender aqui um pouquinho com Jesus. A palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 8, no versículo 31, diz assim: Jesus conversando, compartilhando com alguns judeus, Jesus diz àqueles homens, e João relata aqui para nós, que esses judeus, eles haviam crido em Jesus. Amém? Eram homens como eu e você, que cremos em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Você crê no poder, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, entregou a vida dele na cruz do Calvário por você, para que você tenha vida eterna? Amém, gente? Então, quando Jesus chega a esses judeus talvez não fizeram a oração como você fez, como eu e você fizemos, porque essa oração foi escrita depois lá no livro de Romanos, lá nas outras cartas. Mas o fato é que esses homens criam em Jesus como eu e você cremos. Mas quando Jesus chega para conversar com eles, Jesus diz algo poderoso para eles, ele quer dizer a mesma coisa para mim e para você hoje. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Só que quando Jesus começa a conversar e contextualizar tudo isso com aqueles judeus que criam em Jesus, Jesus começa a entrar num lugar juntamente com eles, dizendo a eles que eles não eram filhos de Deus. Você já leu essa passagem na Bíblia? Quando você lê a palavra de Deus, aqui no livro de João, e você vê Jesus conversando com esses homens, uma coisa que Jesus diz a eles: vocês são do diabo. Mas nós acabamos de ouvir que essa palavra era para pessoas que haviam crido em Jesus. E quando Jesus coloca essa afirmação a esses homens que não tinham nenhum discernimento, que não tinham entendimento da doutrina de Cristo, que se mostravam homens carnais, que se mostravam homens naturais, não regenerados, que tinham aversão, eles não conseguiam entender as coisas do Espírito. E muitas vezes, queridos, tem muitas pessoas que estão dessa maneira. Agem como homens carnais, agem como homens naturais, não entram numa dimensão do Espírito. Por quê? Porque ainda não são filhos de Deus. E quando Jesus chega para eles, e Jesus diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E Jesus diz mais, ele diz assim: eu falo o que tenho ouvido e visto do meu Pai. E vocês, mesmo crendo em mim, fazem o que ouviram do Pai de vocês. E Jesus falava para eles: vocês dizem que creem em mim, mas o pai de vocês é o diabo. Como pode, pastor, uma coisa dessa? Eu também quero saber como é que pode. Mas a palavra de Deus nos ensina. Aí vai lá continua aí no 8, lá para o 42. Jesus disse assim. Replicou-lhes Jesus. Ele continua conversando com eles. Depois você, por favor, entre nessa conversa, porque o Espírito Santo de Deus quer te revelar algo a mais profundo aqui nessa palavra. Enquanto Deus me dava essa mensagem, Ele me dizia que algumas pessoas vão receber mais de Deus. Amém? Nós não temos o tempo, ou temos, ou não podemos ficar o tempo que temos de ficar. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. Ela te traz vida. Amém? Mas aqui no 42 diz assim, Jesus diz para eles: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amariam, pois eu procedo de Deus, estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender a minha linguagem. E porque vós só sois incapazes de ouvir a minha palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você é incapaz de ouvir a linguagem de Jesus? Por que você não compreendeu ainda essa linguagem celestial? Por que ainda você não caminha nas regiões celestiais como filho de Deus? Para eles, Jesus disse isso. Vós pertenceis ao vosso Pai. É duro isso, né? Imagina Jesus dizendo isso para eles. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não são capazes de ouvir a palavra de Deus? Sabe por que vocês não entendem? Porque vocês ainda pertencem ao Pai de vocês. E sabe quem é o Pai de vocês? Vós pertenceis ao Pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso Pai. Vós pertenceis ao diabo e querem realizar o desejo do diabo. Por isso que você não consegue viver numa dimensão celestial. O diabo foi assassino desde o princípio. Jamais se apoiou na verdade. Porque não existe verdade alguma nele. O diabo é mentiroso. O diabo é enganador. O diabo é
traiçoeiro, o diabo é mentiroso, o diabo é manipulador, o diabo é enganador. O diabo desde o princípio desobedeceu a Deus. E os filhos da desobediência são considerados filhos do diabo. Desculpa, gente, não sou eu que estou falando. Do mesmo modo que Jesus chegou para aqueles homens que diziam que criam nele. E o que eu acho lindo em Jesus é que Jesus fala a verdade. Quando Jesus fala a verdade, aqueles homens, eles não conseguem ouvir a verdade de Deus. Eles não conseguem ouvir a verdade de Jesus. Sabe por quê? Porque você ouvir a verdade de Deus, você ouvir a Deus, está diretamente ligada à tua paternidade espiritual. Está totalmente ligado em você saber quem é o teu pai. Me diz uma coisa, quem é pai aqui? O teu filho te ouve? Quando você chama ele pelo nome, ele identifica a voz? Ele sabe que é você que está chamando? Se o vizinho chamar ele, você chamar ele, ele sabe que você é o pai dele? Sabe? Ele confunde você com o vizinho? Por quê? Porque você é o pai dele. Porque o teu DNA, porque o teu sangue está compartilhado, porque todos os dias teu filho conhece o teu cheiro, porque todos os dias o teu filho está próximo de você, porque todos os dias, quando ele vai deitar, quando ele vai dormir, ele diz, eu sei quem é o meu pai, eu sei quem é a minha mãe. A diferença, queridos, é que muitas vezes nós ainda não entendemos quem somos. Nós ainda não compreendemos quem somos. E por isso não ouvimos a voz de Deus. Ouvimos mais a voz de Satanás do que a voz de Deus. Obedecemos mais a voz de Satanás do que a voz de Deus. Escolhemos mais pelas escolhas e pratos que Satanás coloca à nossa frente do que as coisas santas, puras, que Deus nos dá para nos trazer vida. Não se distraia. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você está morrendo? Sabe por que você anda fraquejando? Sabe por que você não consegue mais buscar a Deus e queimar pela presença de Deus, como você fazia há algum tempo? Porque você esqueceu quem é o seu Pai. Porque você esqueceu a que reino você pertence. E quando Jesus chega para esses homens, e Jesus mostra para eles a realidade, Jesus diz para eles assim, vocês não têm conhecido o meu Pai. Vocês não têm identificado a voz do meu Pai. Vocês dizem que creem em mim, mas precisa algo mais. Você precisa ouvir a voz do seu Pai. Você precisa ouvir direções do seu Pai. Você precisa voltar a ouvir Deus. Você precisa voltar a valorizar a presença de Deus sobre você. Você precisa voltar a compreender que Ele é o primeiro na sua vida. Você precisa voltar sem interesse. Você precisa voltar para Ele. Crer que tudo aquilo que Ele tem para você é muito mais do que você possa imaginar. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco você está oscilando na sua fé. E era isso que Jesus estava falando. Aqui, no 8:55, Jesus declarou àqueles homens, todavia vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Se você conhece a Deus, você obedece a Deus. Mesmo que isso te custe tudo.
Se você realmente tem uma intimidade com Deus, busca Ele, ama Ele de todo o teu coração, você obedece a sua palavra. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus diz: eu conheço meu Pai, eu sei quem Ele é. Eles estavam falando: você pensa que você é maior que Abraão? Abraão, como você pode ter 50 anos e ter conhecido Abraão? Ele fala: vocês não sabem nada. Vocês não conhecem nada, porque vocês não conhecem o meu Pai. Vocês não conhecem meu Pai. Você não conhece o teu Pai. Você acha que o que você tem hoje na tua fé cristã, na tua vida cristã, é o suficiente para você conhecer na profundidade o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para o seu destino, mas você ainda não conhece o Senhor. E quando nós não conhecemos ao Senhor, queridos, nós corremos um sério risco. Porque nós ainda não conhecemos ao Senhor, nós corremos um sério risco. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui no 59. Quando Jesus disse assim: mesmo antes de Abraão, eu sei quem eu sou, eu conheço meu Pai. Ele só estava falando isso para eles. Eu sei quem eu sou, eu obedeço. Vocês não conhecem a Deus, vocês não são filhos de Deus, vocês não sabem quem é meu Pai, mas eu conheço meu Pai, e mesmo antes de tudo, eu sei quem eu sou o filho de Deus. Ele declarando isso. E a palavra do Senhor diz, porque o Filho de Deus declara isso, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus saiu, e passando por eles, saiu do templo. Quantas vezes nós estamos com as nossas mãos cheias de pedra? Quantas vezes nós estamos com as nossas mãos cheias de pedra? E Jesus sai de perto. Quantas vezes você apedrejou o Evangelho? Quantas vezes você não compreendeu a vontade de Deus para você? E você falou mal de profetas? E você falou mal do Evangelho? E você diz que o teu pastor, ou que o teu líder, ou que a tua igreja, ou até mesmo Deus, não sabia de nada? Quantas vezes, queridos, por causa do nosso entendimento, por causa da nossa sabedoria, porque achamos que sabemos alguma coisa, pegamos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é perfeito, aquilo que é santo, e deixamos de lado. Por quê? Porque pegamos as nossas próprias pedras e queremos atirar em Jesus. Você crê em Jesus? Não basta crer. Você precisa permanecer. Quando o Espírito Santo de Deus nos toma, quando nós sabemos que somos criados em Jesus, existe uma diferença. Quando você valoriza o que Jesus fez por você, quando você realmente entende que Ele é tudo para você, tudo muda. Tudo muda. Sabe por que você vacila na sua fé ainda? Sabe por que um dia você está com um pé na igreja, um pé no mundo? Sabe por que você ainda vacila na sua fé? Sabe por que as tuas mãos estão cheias de pedras? Sabe por que você não quer se santificar? Porque você não entendeu ainda o processo de santificação? Porque você ainda não entendeu que em Cristo Jesus você pode ser santo, mas na sua humanidade, na sua sabedoria, no seu querer, você nunca vai conseguir ser santo. Sabe por que muitas vezes você olha para você e se sente um inútil, um pecador? Sabe por que muitas vezes coisas que você faz, que Deus já mandou você parar de fazer, e você não para de fazer, te incomoda tanto? Porque Deus te ama e Ele permite que você erre, para ver se você aprende. Depende de você. Quanto tempo você quer ficar assim? Quanto tempo você quer escolher o seu pai? Quanto tempo ainda você vai permanecer sem saber a quem você pertence? Quanto tempo ainda você vai precisar ouvir que você é filho de Deus? Um dia o apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1.
Ele diz algo muito parecido com o que Jesus estava dizendo. Ele diz algo muito parecido com o que Jesus estava dizendo. 1 Coríntios capítulo 1, 18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Você consegue entender isso? A mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Eles nunca vão compreender quem é Deus. Eles nunca vão compreender o tamanho da sua renúncia. Eles nunca vão compreender por que você ama mais a Deus do que qualquer coisa nessa terra. Porque para eles tudo isso é uma loucura. Eu vou dizer mais louco ainda quem tenta explicar para eles. Quando nós colocarmos isso dentro de nós, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, a loucura, mas é poder de Deus. Eu creio, todos os dias eu creio, todos os dias acontece, todos os dias eu tenho algo para viver. Ninguém acredita, mas eu acredito. Ninguém sabe o que eu estou passando, mas o meu Deus sabe o que eu estou passando. Ninguém tem noção do que eu estou vivendo, mas o meu Deus sabe. Ninguém, até que você encontre um louco como você. Até que você encontra um louco e você fala, epa, tem alguém parecido comigo. Acho que esse daqui também foi pego pela loucura. Esse daqui não apenas crê, mas permanece e ama a Deus também. É loucura. Porque você está tentando viver algo que você não foi criado para viver. Porque você está tentando fazer algo que Deus não deseja que você faça. Ai, Deus, me dá um sinal, me dá uma lã, ponha lá a lãzinha, Deus dá o sinal. Ponha outro dia a lãzinha, Deus dá outro sinal. Igual Jeremias. Gideão? Jeremias, é porque eu estava falando com Jeremias. Igual Gideão. Eu quero um sinal. Você vai viver de sinal até quando? Até quando você vai viver de sinal? Se Deus deu a resposta dentro do seu coração. Até quando você vai dizer, Deus manda um profeta, Ele já mandou a palavra, Ele já mandou a situação, Ele já mandou a palavra dentro do teu coração, Ele já acrescentou a sua fé. Basta você ter a convicção, porque o dia que o profeta chegar, vai ser só para confirmar aquilo que Deus já falou. O primeiro louco tem que ser você. O primeiro louco pela cruz tem que ser você. O primeiro louco em permanecer no Evangelho tem que ser você. Por que as pessoas se desviam? Por que as pessoas não querem Jesus mais? Quantas pessoas desviadas você conhece? Por que ele caiu da graça? Por que ele se desviou? Por que ele não permaneceu? Porque ele não foi louco o suficiente, nem ousado o suficiente. Porque a palavra do Senhor diz que o reino dele é tomado à força. E só os valentes se apoderam dele. E sabe o que nós temos visto nos últimos dias? Ah, querido, mas vai ter que ter muita valentia, viu? Mas vai ter que ser muito guerreiro. Mas vai ter que ser muito valente para viver o Evangelho nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias acharia Deus fé na terra. Nos últimos dias achariam Deus pessoas que querem uma santificação plena no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Nos últimos dias acharia Deus pessoas que creem nele, independente de qualquer coisa. Acha Deus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Acha Deus pessoas que no meio da tribulação, no meio da prova, corre para o altar dele, derrama o seu coração e diz, Deus, eu não sei o que acontece, mas você sabe, porque antes de eu nascer, você já sabia isso que eu estou passando. Acha Deus na terra homens e mulheres de tal fé, de tal confiança, ou isso ainda é uma loucura para você? O apóstolo Paulo chega para aquela igreja e ele diz, é loucura, mas tem que ser poder de Deus para você. Tem que ser poder de Deus para você. Só que poder de Deus, você não é quando você vem aqui para a igreja que você recebe.
Poder de Deus é quando você está no teu secreto. Poder de Deus é quando você gera no seu espírito, na sua alma. Poder de Deus é quando você pega a palavra dele e fala: Deus, isso daqui é muito difícil para mim, Deus, mas eu sei que essa é a tua vontade, então seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então eu pego a minha vontade e sujeito a tua vontade, e Deus te reveste de poder para você fazer a vontade dele. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. É você estar acima do seu eu. É você estar acima da sua vontade e colocar a vontade dele acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Quem era o apóstolo Paulo, queridos? Um homem de grande sabedoria, um homem de grande conhecimento. Mas ele diz: quando eu vou anunciar a Cristo, eu vou debaixo de grande fraqueza, de grande temor e de grande tremor. Porque nada daquilo que eu conheço, nada do humano, nada do meu conhecimento na terra tem valor. Porque a loucura da cruz me pegou. Quando o apóstolo Paulo chega, ele diz assim: eu tenho que pregar para vocês debaixo de uma grande fraqueza. Eu tenho que pregar para vocês debaixo de grande temor. Porque para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1:5. Sabe por que muitas vezes você não compreende as coisas espirituais? Sabe por que você não discerne as coisas espirituais? Porque você complica demais. Você quer entender demais. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Por que o irmão caiu? Por que Deus falou com o outro? Por que Deus não falou comigo? Querido, deixa essas coisas de lado. Se entregue, se renda a Ele totalmente. Se renda a Ele de uma forma em que você fala: Senhor, me reveste do seu poder. Porque quem vive no poder de Deus, vive em obediência à sua palavra. Quem vive no poder de Deus não tem dificuldade de ser um verdadeiro cristão. Quem vive no poder de Deus não tem dificuldade de anunciar o evangelho. Eu não acredito, querido, que Deus te chamou na cruz do Calvário. Deus gritou o teu nome, derramando o sangue dele naquela cruz. Eu não acredito que Deus chamou você se converter, ficar sentado num banco de igreja e não dar nenhum fruto. Eu não acredito nisso. Porque a palavra de Deus diz lá em João 15. Pastora, mas eu não sou evangelista. Você é crente? Sabe o que acontece quando você tem poder de Deus? As pessoas olham para você e dizem: tem alguma coisa diferente em você. Sabe o que acontece com você? Quando você está em Deus, a hora que alguém precisar de uma oração, ele vai buscar o crente. A hora que ele precisar de algo, uma palavra, um conselho, ele vai buscar você. Porque ele olha para você e ele vê Jesus em você. Ele vê a integridade de Jesus. Ele vê a tua paixão por Jesus. Ele vê a tua busca por Jesus. Queridos, de alguma forma, eu sei que você pode dar frutos. Mesmo que você não consiga abrir a sua boca, as suas atitudes falam, o seu compromisso com Deus fala, os seus filhos falam, a sua família fala. Você tem uma geração santificada em Deus. O apóstolo Paulo continua falando: eu não quero que a fé de vocês seja fundamentada em sabedoria humana.
É no poder de Deus que nós vencemos. É no poder de Deus que nós alcançamos. É no poder de Deus que nós podemos olhar e dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que você sabe. Ele diz assim, contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos desses séculos, que estão sendo reduzidos a nada. Com quem é que Jesus está falando? Lá em João, que nós acabamos de ler, com os sábios judeus. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: eu não estou me referindo à sabedoria humana. Sabe por que aqueles homens queriam apedrejar Jesus? Porque eles não conheciam a loucura da cruz. Sabe por que aqueles homens rejeitaram a Jesus? Porque eles não compreenderam a profundidade do evangelho de Jesus. No 7 diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Quantas vezes você citou esse versículo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam, para aqueles que perseveram, para aqueles que estão no seu caminho, para aqueles que buscam a sua presença, para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que ouvem e entendem o seu propósito e o seu destino. É para esses que olhos nem viram e nem se imaginou o que Deus tem. Muitas vezes, querido, nós achamos que podemos enganar Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer algo para você nunca mais esquecer. Antes de você pecar, Deus já sabe o que você vai fazer. Porque a palavra dele diz que ele conhece os nossos corações, os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Você pensa que você faz alguma coisa escondido de Deus? Olho nenhum jamais viu. Jamais penetrou no coração do homem. Quantas promessas de Deus você tem? E quantas vezes você chega para Deus e diz: Deus, não estou vendo nada acontecer. Você não precisa ver, você precisa crer e permanecer em Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Nenhum governante dessa era vai compreender a loucura da cruz e da tua vida com Deus. Quantas pessoas, queridos, vão para o médico, chegam lá com um diagnóstico médico, e o médico diz: você vai morrer. E ele olha e fala: o meu Deus é maior do que essa enfermidade. Você já ouviu testemunho assim? Já? Por quê? Porque essa pessoa sabe quem Deus é. A confiança dele está em Deus. Mas muitas vezes nós ficamos buscando algo. Nós ficamos buscando algo no homem, nessa era, sabedoria humana. Ele continua dizendo: Deus todavia o revelou por nós, a nós, por intermédio do Espírito, porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quando ele começa a dizer essas verdades, ele está dizendo algo para você. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus?
O teu espírito tem o DNA de Deus. E ele diz, quem conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus? Quando você entra numa dimensão de filho de Deus, com o DNA de Deus, Deus imparte da sabedoria dele com você e da sabedoria de Deus em você, todas as coisas dessa terra, dessa era, toda a sabedoria humana, nada vale perto da sabedoria de Deus. Mas você só tem a sabedoria de Deus se você estiver em Deus. Você só tem a sabedoria de Deus se você estiver em Deus. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Consegue entender isso? Aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Eu amo conversar com pessoas que chegam assim pra gente, bem natural, bem carnal. E você olha para ele e fala, irmão, isso daí é espiritual. No reino do Espírito, isso. Porque quem é espiritual discerne todas as coisas espirituais. Mas quem é carnal sempre vai entrar na base da carne. Sempre vai achar que tem razão. Vá para as faculdades para você ver. Que eles vão tentar explicar tudo para você. Mas entra no reino do Espírito e pede para alguém humanamente tentar explicar as coisas espirituais. Porque só quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Quem é natural, ele tudo tem explicação. O poder de Deus tem explicação. Para quem é natural, não tem nada. Nessa era, tudo se explica. Tudo se explica. É impressionante, né, queridos? Tudo pode, tudo se explica, não tem problema nenhum. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. As palavras e princípios de Deus têm tanta vida em si, que elas são mais fortes do que qualquer ciência deste mundo. As palavras de Deus, elas são tão fortes, que elas retiram você de coisas do seu passado. Elas curam você, te tragam para o teu presente e te trazem de volta a esperança do futuro que Ele já preparou para você. Me diga humanamente, aqui na terra, quem é que pode fazer isso? Não existe. Somente Deus alcança o seu passado, cura o seu ontem e te lança para um destino profético e te lança para realizar a vontade dEle, que continua sendo boa, perfeita e agradável. Somente Deus pode fazer isso. Queridos, há tantas surpresas para Deus, há tanta coisa que Deus tem para revelar a você, mas você não conhece a mente de Cristo. Mas você não permanece nele. Mas para você ainda é difícil. A questão é que você está dia após dia sendo reconstruído. Fala para a pessoa que está aí perto de você. Você sabia que você está sendo reconstruído? Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse processo de reconstrução, há tantas surpresas para você. Nesse processo de reconstrução, às vezes há algumas quedas. Nesse processo de reconstrução, para você voltar lá no Éden, para você voltar lá no original, para você voltar lá no seu destino, há tanta coisa que Deus quer trabalhar dentro de você. Nesse processo de reconstrução, você, estando aqui nessa terra, os governantes dessa era, você não vai encontrar abraços, afagos e aplausos dizendo, puxa, que legal, agora você tem uma cruz para caminhar, agora você tem uma cruz para carregar, poxa, que legal, agora você tem princípios para você seguir, poxa, que legal. Agora você decidiu santificar os teus olhos. Puxa, que legal. Agora você entendeu que você é santo, que você está num processo de construção e de santificação. Que legal. Agora você encontrou algo, porque vale a pena você
viver e morrer. Poxa, que legal, você se tornou um cristão. Neste processo de reconstrução, elas vão olhar para você e vai falar, tá doido, ficou crente. Agora não vai mais beber, não vai mais se drogar, não vai mais fumar, não vai mais ficar, não vai mais nada, mais nada. Não é mais adúltero, não sai mais. Ficar só com a tua mulher, só com ela. E agora, o que é que você vai fazer? Não assiste mais pornografia? Não olho mais. Não fala mais palavrão? Não fala mais. Meu filho morre. Você vai falar, eu sei para onde eu vou se eu morrer. Poder de Deus. Poder de Deus. Você não pode estar preso à sabedoria desta era. Você não pode estar preso a coisas dessa terra. Vai, pastor, vão me chamar de radical. Que chamem. Vão me chamar de crentão. Que chamem. Vão me chamar de santo. Oba, estou quase conseguindo o meu alvo. Processo de santificação, o processo de redenção, o qual nós estamos enfrentando, existem coisas novas, Pastor, eu estou cansado de ouvir falar sobre isso. E por que você não vive? Por que você ainda não alcançou o que Deus tem para você? Religioso. Nos tornamos religiosos. Eu quero ir para a igreja, mas aí vai vir uma palavra, e a palavra vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Até quando? Até você passar de ano. Porque você está repetindo, e você não pode passar se você não aprender. Quem já teve filho que reprovou na escola? Oh, Jesus, dá uma tristeza tão grande, né? Dá ou não dá? Ai, que vontade de dar uma peia, né? Toda manhã, você acorda e enfrenta algo novo. Quem está estudando aqui sabe do que eu estou falando. Você vai para a escola, toda manhã, ou toda tarde, ou todo momento que você vai estudar, tem algo novo para você aprender, tem ou não tem? Porque você é aluno, e você tem que ir, você tem que aprender. E muitas vezes nós estamos nessa reconstrução, e muitas vezes nós estamos nessa dimensão, e muitas vezes nós precisamos enfrentar novos desafios, e muitas vezes nós temos novos conflitos, e muitas vezes nós temos novas decisões, e muitas vezes nós temos algo que nós não podemos quebrar o princípio, e muitas vezes nós oscilamos entre fazer e não fazer, e muitas vezes nós escolhemos errado, e muitas vezes nós estamos numa posição em que nós achamos assim, se eu fizer dessa maneira, mesmo que esteja errado, depois eu vou e Deus me perdoa. Mesmo conhecendo o que é certo, mesmo sabendo que você vai entristecer o coração de Deus, você perdeu o temor, você perdeu o tremor, você não tem mais a fraqueza e a humildade de saber que você obedece e você depende de um Deus que tudo sabe. Talvez você não seja essa pessoa que eu esteja falando. Talvez eu esteja falando para a pessoa errada. Então, se você deixa eu falar um pouquinho do seu irmão que está aí do seu lado. Talvez você seja aí um guerreiro. Talvez você seja aí um cara já forjado na batalha. Talvez você seja um lutador, um destemido, uma pessoa que diz assim, isso daí não dá nada, eu já sei como é que eu vou fazer. Sabe o que é, pastor? Estou passando por uma luta aqui, mas estou ligado, sou valente. Pode deixar comigo. Você não está entendendo nada. Por quê? Porque você precisa entender a linguagem. A linguagem celestial. Pode essa tua força, esse teu orgulho, esse teu autoconhecimento, esse teu autopoder, pode se tornar a sua maior fraqueza e pode te levar à derrota. Porque tudo que Deus te ensinou, tudo que Deus te forjou, não foi para você bater no seu peito e dizer, eu sei Deus fazer. Sabe nada? Não sabe. Você não pode estar preso à sabedoria desta terra. Ei, vermezinho de Jacó. Ei, grandão, que se acha tal coisa. Você se lembra de onde você veio?
Você se lembra quem você era? Você se lembra do que você é feito, filho? Você é feito do pó. Nós não sabemos nada. Quem conhece a mente do Senhor? Você não conseguirá seguir em frente estando preso em suas emoções, estando preso nas suas convicções. Você não poderá seguir em frente preso naquilo que você acha, naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Não tem como nós seguirmos em frente se nós não formos controlados pelo poder de Deus. Não tem como nós seguirmos em frente se nós não avaliarmos as nossas respostas. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quais são as respostas que você tem dado como cristão? Quais são as respostas que você tem dado como um cristão? Estou falando desde o dia que você aceitou Jesus. Eu sei que a gente erra, queridos. Eu não sou santa, não. Santo dos santos só. Meu sobrenome é Dois Santos, viu? Por isso que eu estou falando. Eu não sou perfeita. Mas eu avalio a minha vida espiritual. E você precisa aprender a fazer isso. Tem pessoas que vivem no pecado e isso não incomoda elas. Tem pessoas que são direcionadas, aconselhadas. Deus fala de todas as formas, mas estão presas em suas próprias convicções. Eu acho que isso não vai dar nada. Eu acho que isso não tem problema nenhum. É só uma coisinha que leva a outra coisinha, que leva a outra coisinha, que vai te levar para o buraco. E esse buraco se chama inferno. Talvez existem coisas que você esteja passando, que Deus está forjando você nessa batalha. Talvez Deus tenha permitido várias situações na sua vida e você não entendeu a linguagem dele ainda. Não, Deus, de novo, não. Por que eu tenho que passar isso de novo? Parece que está se repetindo de novo. Não parece, está. Está se repetindo. Porque o teu pensamento, a tua linguagem não mudou. Você vai querer sofrer até quando? Você vai querer permanecer nisso até quando? Deus quer que você faça algo novo, mas você volta para as coisas velhas. Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer mudar a sua história, mas você vem, recebe e volta para as velhas práticas. Como é que passa de ano, gente? Como é que passa? A quem Deus dará novas experiências? A quem Deus dará novas experiências? É necessário enfrentar algo que te deixe vulnerável, inseguro, para você aprender a depender de Deus? É necessário você passar de novo pelo vale, podendo já estar acima dele? É necessário você viver sofrendo, caindo, levantando, caindo, levantando, porque não quer entender e ouvir a voz de Deus? Muitos estão convencidos que já sabem e conseguem vencer tudo. Muitos já sabem das respostas. Quem já fez uma prova que tinha convicção que sabia de tudo e na hora deu um branco? Quem já passou por isso? Gente, quando eu era criança, eu fui citar um poema. Isso marcou a minha infância. Era o Dia do Índio. Misericórdia, né? E foi distribuído uma poesia, cada um ficava com uma parte. Gente, eu decorei aquilo o mês inteiro. A minha mãe chegava a ficar assim, saturada. Todo mundo lá em casa sabia o poema. Na hora da apresentação, uma peninha na cabeça, né? Tudo caracterizada de índio. A pessoa que estava do meu lado, amiguinho, falou a parte dela.
E eu era a minha vez. Eu sabia, estava tudo aqui. Mas não saiu uma palavra da minha boca. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes nós estamos assim. E nós precisamos ir até Deus. Nós precisamos deixar essas estratégias que nós inventamos. Porque eu acho que se eu cantar todo dia, eu acho que se eu tiver meia hora de oração, eu acho que se eu estiver fazendo isso, eu acho que se eu estiver fazendo aquilo, eu estou bem com Deus. E a hora que a luta vir, eu tiro de letra. Porque eu já estou revestida, eu já estou... Gente, na linguagem de Deus, eu vou te dar uma notícia agora. Na linguagem de Deus, você não é vitorioso. Pastora, do que você está falando? Na linguagem de Deus, quem tem a vitória é Deus. Na linguagem de Deus, nós não usamos Deus. Na linguagem de Deus, na linguagem sobrenatural de Deus, Deus usa você para obter a vitória dele. Amém? Na linguagem de Deus, o apóstolo Paulo entendeu isso e disse assim: a fim de que você entenda que aquele que se glorie-se no Senhor. A vitória não é sua, não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você faz isso que você faz aquilo. Isso, querido, nós temos no nosso DNA. Você é um cristão? Então oração para você é uma prática de vida. Assim como a comida e a água que você toma todos os dias, a comida que você come todos os dias. Sabe, queridos, o ideal é que nunca ninguém precisasse chegar para nós e perguntasse: irmão, você lê a Bíblia? Irmão, você ora? Irmão, você vem para o culto de oração? Ei, você fala com Deus? O ideal para nós é que nós não precisássemos, porque isso já seria uma atmosfera natural para nós. É o meu ambiente, é onde eu vivo, é onde eu me alimento, é a minha casa, é a minha rotina natural. Tem pessoas que passam semanas sem falar com Deus, sem abrir a Bíblia, queridos, e não sentem falta. Não sentem falta. Sabe por quê? Tanto faz. Tanto faz. Eu quero perguntar nessa noite, você é um cristão? Verdadeiramente cristão? Nós não precisamos de cabrestos, a palavra do Senhor nos diz isso. Nós não precisamos de freios e nem de cabrestos. Por quê? Porque nós não somos animais. Nós acabamos de ler na palavra que nós temos a mente de Cristo. Nós acabamos de ler na palavra que Jesus olha para mim e para você e diz: vocês são diferentes. Vocês são filhos de Deus. O procedimento de vocês é diferente. A vida de vocês é diferente. Você precisa aprender a abraçar uma linguagem espiritual. Porque quando você abraça uma linguagem espiritual, você entende, Deus, Ele é o mesmo, mas os métodos não. Sabe por que você se distrai tanto no culto? Sabe por que você não aguenta ficar ouvindo a palavra de Deus? Sabe por que você julga, aponta e fala quando Deus fala com você? Porque a tua linguagem não é celestial. A tua linguagem é carnal. Os teus pensamentos são carnais. Por que a pastora está falando isso? Ela sabe da minha vida? Eu não sei, gente. Eu sei da vida de tanta gente. Se fosse para mim subir aqui no púlpito para falar de cada um, nós teríamos que ter muitos cultos. Porque é muita gente. Quando nós entramos na dimensão espiritual, quando nós entramos num devocional, quando nós saímos do tradicional, quando nós deixamos de apenas crer, quando nós deixamos de nos importar com aquilo que é dessa terra, quando nós nos preparamos para a luta, nós temos um encontro pessoal com Deus todos os dias. Quando nós
sabemos das promessas de Jesus, quando nós sabemos que Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo vai ser muito difícil para vocês viverem, filhos. Não pense para vocês que o príncipe deste século vai aliviar para vocês, não. Quando Jesus disse para mim e para você, vocês são meus discípulos, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ser perseguido, você vai ser zombado por causa do meu nome. Muitos vão zombar, vão bater, vão prender, vão falar mal de você. Então isso é ser cristão. Aí quando você vê isso acontecendo na sua realidade de cristão, você não suporta, porque você está tão carnal que o teu espírito ainda não entendeu que é um privilégio servir a Deus. É um privilégio quando alguém fala mal de você, quando alguém diz que você fez alguma coisa que você não fez, e você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, a sua justiça, a sua redenção, para mim basta, Deus, porque o Senhor me conhece. Porque o Senhor sabe que eu ando nos seus caminhos em obediência à sua palavra. Então eu espero o tempo que eu precisar esperar. Eu vivo a plenitude do Espírito de Deus. Eu não estou adiantado e eu também não estou atrasado. Eu estou exatamente no tempo em que Deus determinou para mim estar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a tempestade vir, balançar o meu barco, eu sei que Jesus está lá. E se estiver tudo calmo, se estiver tudo num momento de comunhão, eu também sei que o meu Jesus está lá. Então para mim tanto faz, é loucura para todo mundo. Mas eu sei a quem eu sirvo, eu sei para onde vou e eu sei quem é o meu Pai. Simples assim. Por que você confunde tanto? Por que é tão difícil para você servir a Cristo? Por que é tão difícil, queridos, nós entendermos o Evangelho? As estratégias que Deus nos dá num dia pode não ser as mesmas estratégias que Ele vai dar no outro dia. Você sabia disso? Nós queremos regras. Nós queremos, eu digo assim que a matemática, ela te dá um cálculo exato, não dá? Não dá, gente? Os cálculos são exatos. Bateu, fechou, beleza, está pronto. Mas com Deus não é assim. As experiências que você vive com Deus, todos os dias, elas são uma diferente da outra. O que você venceu ontem, a maneira como você venceu ontem, a oração que você fez ontem, a estratégia que você teve ontem, não serve para o dia de hoje. Eu quero lembrar você de algumas coisas que Deus colocou na palavra. A palavra de Deus nos ensina estratégias de guerra a algumas pessoas que foram guerreiros. Davi, ele deu uma funda e 5 pedrinhas para matar um gigante. Não foi assim? Num dia específico. Naquele dia em que Saul chegou para ele e falou: Davi, tu é doido, cara. É o que eu estou falando. Não vai assim não, Davi. Como é que você vai vencer aquele gigante? Pega aqui a minha armadura. Davi entra dentro da armadura de Saul e fala: não dá para mim, não é isso. A estratégia que Deus deu para mim não é essa. Eu prefiro ir, Saul, lá para o meu secreto, ouvir o meu Deus, ver o que Ele tem para me dar. E mesmo que aos olhos de todo mundo seja loucura, mas eu prefiro ouvir o meu Deus e caminhar com o meu Deus e fazer loucuras, mas em Deus. Não da forma humana, não com regras humanas, não com direções humanas. Existem tantos homens na palavra de Deus que Deus usou situações incríveis para você aprender, para mim aprender que com Deus o negócio é diferente. Mas eu quero falar de um que eu acho assim tremendo. Eu ouvi uma ministração essa semana sobre isso e Deus falou muito comigo com relação a isso. Queridos, quem era Josué? Josué entendia ou não entendia de batalha? A palavra do Senhor descreve Josué como um guerreiro.
Um homem que conhecia de guerras. Um homem que desde que saiu junto com Moisés, era um homem de frente de batalha. Não era um homem qualquer. Era um homem que sabia muito bem manejar as suas espadas. Era um homem que soube esperar o tempo de Deus para que se cumprisse o que Deus tinha para a vida dele. Josué foi um guerreiro. Josué era um lutador. Josué serviu a Moisés durante o tempo em que Deus tinha determinado para ele. E chegou um grande dia que Deus chegou para ele e falou: Josué, eu tenho algo tão grande para você, meu filho. Só que eu quero dizer para você que isso, Josué, não é agora, Josué. Antes de você nascer, eu já tinha esse projeto na tua vida. Só que agora chegou o momento da tua grande conquista, da tua grande vitória. Só que, Josué, você não vai ser conhecido por essa vitória, porque essa vitória vai ser do meu jeito. Deus não permite que Josué usasse nada do que ele conhecia para vencer, para conquistar Jericó. Josué teve que pegar tudo que ele sabia, colocar no bolso, olhar para Deus e falar: Deus, se manifeste aqui, fale comigo, o que eu tenho para fazer? Durante 6 dias, Deus aparecia para Josué: Josué, a caminhar, Josué. Caminhar, Senhor? É hoje que nós vamos lutar? É não. Caminhar, Josué. Caminhar. Caminhar em frente às muralhas de Jericó. Josué ia, caminhava. Eu fico imaginando, gente, esse homem, doido para pegar na espada. A mão dele devia até coçar, né? Deveria passar na mente dele um monte de situação. Eu vou logo conquistar, dá para a gente alcançar. Ele tinha estratégia de guerra, ele tinha soldado de guerra, ele tinha tudo para fazer da forma dele. Entenda isso, em nome de Jesus. Mas ele decidiu ouvir a linguagem celestial. Segundo dia, é hoje, Deus, vou poder quebrar a cabeça daqueles homens, vamos poder conquistar Jericó? Não, Josué. O que você vai fazer? Andar de novo, Deus, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes Deus faz isso com a gente. Tem gente que perde tanta batalha, tanta guerra, porque não sabe fazer o que Deus manda. Porque antecipa as coisas. Porque quer fazer na sua força, na força do seu braço. Já ouviu aquele ditado que coloca a carroça em frente aos bois? Tem gente que faz isso. Sabe o que Deus trabalha conosco? Quando Ele nos faz esperar? Perseverança. Deus só quer saber se você vai fazer exatamente aquilo que Ele está lhe mandando fazer. Terceiro dia, quarto dia. Gente, eu fico imaginando, eu que sou assim uma sanguínea, né? Controlada pelo Espírito, mas ainda sou um temperamento sanguíneo. Eu fico imaginando, que eu acredito que Josué também era meio parecido com a gente assim, porque era homem de guerra, né? Era pá, pá, pá. Eu fico imaginando para este homem passar o dia pensando, imaginando, vai ser hoje que nós vamos invadir aquela cidade, e Deus falar para ele: só vai andar. Andar, Deus, eu quero guerrear. Vai andar. Sexto dia. Ele acorda pela manhã. Josué, hoje vai ser diferente. Opa, então é hoje que nós vamos guerrear. Hoje vai andar mais um pouco. 6 voltas hoje. Ah não, Deus, é loucura. 6 voltas, Deus. Vai tocar as trombetas, vai tocar... Hoje você vai dar 6 voltas, vai tocar as trombetas. Beleza, Deus. 6 voltas, toca as trombetas, para na frente da muralha. Que ele ficou ali todos aqueles 6 dias, desejando quebrar com a sua espada, quebrar com tudo que eles tinham. Deus, nada de espada, nada do que você imaginou. Você vai usar o que eu te dei, Josué. E foi, Deus. Tudo o Senhor me deu. O fôlego de vida que eu te dei. Simplesmente isso. Você só vai gritar. Gritar. Só grite, Josué. Porque as muralhas vão cair com o seu grito. Só grite.
O que aconteceu naquele momento que Josué gritou? Fala assim comigo: poder do alto. Poder do alto, poder do alto, poder do alto, direção do céu, poder do alto, porque nós temos tanta dificuldade em obedecer, em ouvir e fazer a voz de Deus, porque nós estamos ainda nesta era, porque nós estamos ainda tentando lutar com as nossas armas, porque nós ainda só cremos em Jesus, porque nós ainda estamos buscando saber de quem somos filhos, porque nós ainda não identificamos as regiões celestiais, porque ainda não entregamos as vitórias e as batalhas na mão do Senhor. Simples assim. O dia que você entrar na dimensão, o dia que você se alinhar com o que Deus tem para a sua vida, querido, se Deus mandar você plantar uma bananeira ali no meio da rua, você vai. O dia que você se alinhar à vontade de Deus e você passar no meio da rua e você vê alguém chorando, precisando de ajuda, você vai até ela. O dia que você se alinhar à vontade de Deus, você vai começar a entender que tudo que você tem é para o reino. Que tudo que você é para o reino. O dia que você se alinhar à vontade de Deus, você vai entender. Quando Jesus disse: eu vos dei do alto o Espírito Santo. Eu vos dei do alto a minha presença. Eu não vos deixei órfãos. Eu vou para o Pai. Vou preparar-vos uma morada, porque o seu lugar não é nessa terra, porque o dia que você partir dessa terra, você vai morar comigo. É tão simples nós entendermos isso. Não basta crer.